Olá pessoal, tudo bem? Gilson Rego, e até que enfim, né? Nosso tema hoje é a criação do MNU e seus desdobramentos, parte 2. Demorou, mas saiu. Gente, o MNU consegue fazer transformação a nível nacional porque a Frente Negra Brasileira, a década de 30, ela ficou muito circunscrita em São Paulo. Deu uma namorada com o Rio de Janeiro, uma paquerada com a Bahia, mas não se tornou aquela coisa volumosa como foi no caso do MNU. O MNU conseguiu montar bases em todos os estados brasileiros, inclusive com núcleos de formação em cidades do interior também de vários estados brasileiros. Deixou a branquitude com a mão na cabeça e, por sinal, muito preocupada com os acontecimentos. Isso dentro da ditadura, né? O MNU é formado em 78, e quando chega já em 80, mais ou menos, a professora Ana Célia, que fazia parte de um grupo de estudo de professoras, porque o MNU tinha muitas professoras, principalmente do ensino básico, e elas preocupadas com a questão da reformulação curricular, já discutiam isso, né? Os currículos eurocêntricos, o perigo para a formação dos professores, para a formação dos alunos, essa situação. Então, a professora Ana Célia, autora desse livro aqui, autora da discriminação do negro no livro didático, né? Um livro interessante que vale a pena a gente dar uma lida nesse livro, tá? Onde, entre outras questões, ela fala também da necessidade de professoras, no caso professoras, né? O ensino é mais ocupado por mulheres, terem uma dimensão maior da situação. E o que a gente está vendo hoje, né? O inesperado. Este professorado está dizendo: não vamos ensinar diabo na escola, ou seja, qualquer coisa que você disser sobre África é colocado como demônio, como diabo. A que ponto as coisas chegam, né? Que situação que nós nos encontramos. Então, gente, já de 80, 82, Ana Célia já pontuava essas questões, já produziu esse livro que é resultado de uma dissertação de mestrado dela, e a professora Ana Célia continua seu trabalho, que seria até interessante a gente fazer uma entrevista com ela, caso ela tope, obviamente. Gente, esse livro aqui, 10 anos de luta contra o racismo, traz alguma coisa sobre o MNU, né, mas não tão profundamente. Por exemplo, eu estava conversando com o Djalma, que foi do MNU de 78, ele me colocando que houve alguns rachas nesses primeiros anos de MNU. Aliás, a década de 90 foi muito também recheada de rachas no movimento negro, né? Que é algo muito chato. O MNU, ele desloca o 13 de maio e com a proposta de Oliveira, um poeta do Rio Grande do Sul, já falecido, dado ênfase à criação, né, e o fortalecimento do 20 de novembro, que começou como Dia da Consciência Negra, se tornou semana e hoje já se configura como mês da Consciência Negra. O chato é que alguns negros e negras só se tornam negros nesse mês, né? Nos outros meses eles não sei como é que eles se comportam. O MNU também pega Zumbi dos Palmares e coloca como herói das Américas. Inclusive a Sueli Carneiro brinca com o professor Hélio Santos dizendo: Hélio, o Zumbi foi um negão muito pesado pra gente, né? Naquela época, um período dentro de ditadura, essa coisa toda. Então, gente, esse conjunto de transformações, onde o que eu estou colocando para você não chega a 10% do que o MNU produziu em 10 anos, de 78 a 88, não chega a 10%. Sinal que a gente precisa conversar com as pessoas, que a gente está muito acostumado a pegar a história de livro. Onde é que está escrito? A história negra brasileira, pouca coisa está escrito, né? A história está dentro das pessoas. Então, essas transformações todas fazem com que o MNU comece a entrar naquele estado de êxtase e se perguntar: vem cá, a gente está fazendo essa transformação mesmo? Um estado psíquico que acontece. Somos nós mesmo que estamos transformando? Isso está acontecendo mesmo conosco? Estamos avançando mesmo
mesmo. E resultado, ele começa a se auto-implodir devido a esses sentimentos. Isso é normal acontecer com as pessoas e acontecer com os grupos, principalmente se tratando de negros e negras, que muitas vezes não têm referenciais fortes a nível assim, de visibilidade, no caso, para você dar continuidade olhando para os seus referenciais. Nossos referenciais são internos, são espirituais, são ancestrais, mas não é aquela visibilidade de televisão, né, dos meios de comunicação de massas. Então, houve esse momento de deslocamento. E o MNU começa um processo de autoimplosão. Um dos elementos foi o partidarismo, né? Houve abertura depois do final da ditadura, a chamada abertura política, então vários negros migraram para partido político, muito influenciado devido à ação da Lélia Gonzalez, que se candidatou já em 82 a deputada federal. Muita gente do MNU, com mais experiência de movimento negro, disse: Lélia, vamos primeiro pulverizar o voto racial. Mas falou mais alto a cabeça de escolão com Lélia Gonzalez, né? Olha que escolão, se a gente não souber o que a gente está fazendo lá, a gente se complica bastante. Não é à toa que tem meninas pretas com 2 meses de escolão, ela já sai. O homem negro tem mais poder que a mulher branca. Imagine, homem negro com mais poder do que a mulher branca. Coisa de escolão mesmo. Então, isso começou a dar uma balançada no MNU, e quando chega já na década de 90, naquele momento de susto, naquele momento de se sentir deslocado, essa questão partidária fala mais alto, ao ponto de 95 o MNU migrar como um quintal de um partido político, que inclusive ficou 14 anos aí no poder, e aí significa o que é a derrocada do MNU. Muita gente vai dizer: não, o MNU tá vivo, tá forte. Não, estou falando daqueles 10 primeiros anos de revolução negra dentro da ditadura. Então, seria interessante a gente observar o seguinte: hoje, esse resquício também, esse princípio de autoimplosão está acontecendo. Sabe em qual formato? O homem negro não vale nada, a mulher negra. O homem negro não vale nada, a mulher negra não vale nada, né? Um contra o outro, grupos assim, que é sinal de autoimplosão, mas dessa vez é importante que você, meu irmão, você, minha irmã, não permita que isso aconteça, tá? A gente precisa respirar e aquecer o corpo, internalizar. Estamos fazendo transformações, estamos fazendo mudanças, somos capazes, né? Temos força, temos ancestralidade e vamos vencer e alcançar outros lugares. E não a gente entrar naquela de não acreditar e partir para a autoimplosão. Não, autoimplosão é destruição. E a gente não está aqui para se autodestruir. Então, gente, era um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos. Tchau.